quiser rebater, rebata com argumentos, mas com argumentos pertinentes ao que foi comentado, e não mudando o rumo do assunto. Primeiro, eu acho que ele demorou muito a falar com a imprensa, né? Foi ali uma conversa mais informal, ele estava num evento, né? Tá ali o Igor Siqueira, do UOL, tem mais gente junto ali também perguntando. Porque, assim, eu entendo que a estratégia do BAP seja turbinar a Flamengo TV. Mas ele precisa falar com a grande imprensa porque o alcance da Flamengo TV é para a bolha. A bolha dos rubro-negros que acessa a Flamengo TV, que é uma bolha, porque a torcida do Flamengo é muito maior do que a audiência da Flamengo TV, que é ótima. Mas a torcida é muito grande, certo? É só olhar o número de inscritos, que é muito bom, mas a torcida é muito maior. Isso significa, obviamente, que a maioria da torcida não acessa a Flamengo TV e os canais do Flamengo na rede social. Muitos estão ali vendo a Globo, a Record, ou vendo coisas que vão no WhatsApp e tal, compartilham, né? Ou por outras redes sociais, que numa do clube. Então você tem que usar, nessas horas, penso eu, aí estou falando como quem trabalha com comunicação. Você tem que usar todas as suas ferramentas para falar com o público, para passar a tua versão, especialmente quando houve ataques ao Flamengo, com a mudança completa de assunto. A pauta não é quem vai jogar o brasileiro. Vão jogar os times que se classificaram, que em campo conseguiram as suas vagas. O Flamengo é um deles. Negócio de jogar sozinho, isso é bobagem, nada disso. Não existe isso. O assunto é apenas uma discussão comercial, financeira. E há um impasse. E agora? O Flamengo podia esperar a definição da justiça, aí do final recebe. Recebe? Vocês viram o Valdir Bigode? O desabafo dele lá, sem receber do Vasco? O Valdir, eu posso dizer, acho que o André vai concordar comigo, ele foi um ídolo do Vasco em dado momento. A torcida adorava o Valdir. E ele vestiu a camisa do Vasco com muita honra, com muito orgulho. Um jogador Ele extremamente... segurou a onda ali de saída de Bebeto, saída Isso, de Edmundo e aposentadoria de Roberto. de Roberto. Quem segurou até o Edmundo lá voltar em 96 foi o Valdir ali. Sim, Tricampeonato muito na conta dele. exato. E Tricampeonato era do um Vasco. jogador... Ele, assim, o desabafo dele é até comovente, que ele fala, cara, eu trabalhei por ele, dinheiro é meu, eu trabalhei. Ou seja, eu não sou mais jogador, eu tenho direito, minha família, tem um conforto por um dinheiro que eu conquistei. Aí querem pagar com um deságio absurdo, lá um negócio maluco. Mas contrataram o Matheus França emprestado, o Robert Renan, antes o Felipe Coutinho, mais alguns jogadores que ele queria, né? Souza, Alex Teixeira, que ele queria, foram também. O Vasco contratou vários jogadores. E tem mais gente. Isso é o Valdir, que é um credor famoso. Tem vários outros. Estou citando o Vasco e a gente pode citar o Internacional, que não paga o Thiago Maia, o Corinthians com a história do Raniel, e vários casos no futebol brasileiro. Então, como é que o Flamengo vai num ambiente desse esperar, definir daqui a anos, para receber essa grana? Não vai ver mais, vai ficar entrando na fila. Como tem clube em recuperação judicial, e alguns são SAF, né, inclusive, você entra numa fila para receber, não chega nunca mais o dinheiro. O Flamengo teve que fazer isso. E quando o BAP entra na justiça, é obrigação dele, porque ele é presidente do clube. Cabe a ele defender os interesses do Flamengo, financeiros inclusive. Ele não é dono do Flamengo. Eu vou abrir mão aqui e tal. Se fosse o dono, tudo bem, o dinheiro dele. Por exemplo, o dono da SAF do Cruzeiro. Ele pode tomar certas decisões da cabeça dele. Ele que é o dono do Cruzeiro. É legítimo. Ele comprou o clube, ele banca o clube. O BAP não é dono do Flamengo, ele é presidente. Ele está lá no momento. Simples assim. E aí ele falou finalmente. E é importante que ele fale. É importante que ele fale. Aí é uma questão aí de estratégia, de comunicação, que é a tentativa que houve de controlar a narrativa, e de criar uma nova narrativa, um novo discurso, saindo da pauta central, com a concordância e o apoio de uma ala da mídia que envergonha a profissão. E diante das câmeras, o Flamengo, claramente sem conhecer com o mínimo de profundidade o tema em questão. E aí coisas do tipo, fulano é necessário porque peita o Flamengo. Por que alguém tem que peitar o Flamengo? Por quê? Como se eu viesse aqui dizer, alguém tem que peitar o Palmeiras ou o Corinthians. Não tem que peitar ninguém. Por que tem que peitar? Que história é essa? O Flamengo fez alguma coisa de errado? O Flamengo fazia de errado lá atrás, quando ele era caloteiro, ele fazia de errado. Não pagava. Hoje não. E o BAP, na apresentação que ele fez lá no Conselho na terça-feira, ele falou algumas coisas que, assim, as pessoas podem não gostar muito do estilo dele. Não é uma defesa dele, tá, gente? Porque, de fato, ele não é a pessoa mais carismática do mundo, né? O BAP é um cara muito eloquente, ele fala muito firme.
E a gente já conhece o BAP de vários anos, né? E a forma como ele fala talvez incomode algumas pessoas. Pode parecer um pouco arrogante e tal. Esqueça se você simpatiza ou não com o Luiz Eduardo Batista. Preste atenção no conteúdo da mensagem. E ele fala, o Flamengo hoje cumpre todas as obrigações e fala do fair play financeiro, que o Flamengo respeita, mesmo sem existir, do fair play esportivo, quando ele fala do gramado do Maracanã, que o Flamengo gasta muito dinheiro, que o gramado nem sempre está bom porque tem muito jogo, mas o Flamengo vai lá e muda o gramado, refaz o gramado e gasta a grana com aquilo, e gastava já antes de conseguir a concessão de 20 anos do Maracanã, enquanto outros clubes têm piso de plástico, por uma conveniência econômica. Seja para fazer shows, seja porque não quer ter gasto com manutenção, seja porque o projeto não é muito bom, não bate sol, a grama não pega, sei lá o quê, né? Então você tem... Cadê o fair play esportivo? No fair play esportivo, não. Todo mundo vai ter grama natural da melhor qualidade possível, como é lá fora, nas grandes ligas. Aqui não tem isso. Então você tem várias situações ali que ele cita que ele tem razão. Se alguém quiser rebata com argumentos, mas com argumentos pertinentes ao que foi comentado, e não mudando o rumo do assunto. Como essa história, aí veio o presidente de outro clube lá, não, vamos jogar a Liga sem o Flamengo. Não vai, não existe isso, porque não tem liga. Quem organiza o campeonato é a CBF. A liga não existe, ela só tem liga no nome, mas ela não é uma liga, é apenas um grupo de clubes negociando direitos econômicos. Ele fala sobre isso, inclusive. Tanto a Liga Forte União quanto a Libra. Uma liga estaria discutindo todos esses assuntos, fair play financeiro, padronização de gramados, arbitragem, regulamento da competição, quantos caem, quantos sobem, tudo, como a Premier League, como a La Liga, como a Bundesliga, como a Ligue 1 na França, como todas as ligas que existem, a Eredivisie na Holanda. Ligas que organizam seus campeonatos. E cabe à federação cuidar da seleção, da Copa, por exemplo, na Inglaterra, quem cuida da seleção é a FA, que é a CBF de lá. E aí tem a Copa da Inglaterra, que chama-se FA Cup, que é a Copa do Brasil de lá, que é o torneio de futebol mais antigo do mundo, né? E assim vai. Não existe uma liga. E até a junção das duas para a criação de uma liga única, hoje é uma operação mais complexa, porque clubes da Liga Forte União venderam 10, 12, 15, 20% até dos seus direitos de transmissão por 50 anos. Então, se você quiser juntar as duas, por exemplo, o acordo com a Globo, com a Liga Libra, a qual o Flamengo pertence, é de 5 anos. Digamos que daqui a 2, 3 anos eles costurem a união. Olha, vai terminar daqui a 2 anos o contrato com a Libra, com a Globo, a gente pode, para 2030, negociar todo mundo junto. Aí você tem que desatar um nó, porque vários clubes venderam um percentual dos direitos por 50 anos. Aí faltaram 25 para terminar isso aí. 45 para terminar isso aí. 45! Como é que faz? Alguém é dono, vai ter que negociar, entendeu? É mais complicado ainda. Isso tudo mostra que a criação de uma liga de verdade no Brasil, ela é hoje uma utopia. Ela é muito improvável. Impossível não é, mas é muito improvável. Então, se a discussão é só dinheiro, cada um tem que puxar para o seu lado e defender seu interesse. É isso que o Flamengo fez. Não dá para dizer que está errado. É leviano dizer que está errado. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.